Estamos retornando com o programa Velha Nova Friburgo. Hoje o nosso convidado é o jornalista, pesquisador, né, Davi? Roteirista, Davi Macena, que está falando sobre o livro Até Quarta-feira. Davi, você fez uma introdução dessa gênese do carnaval no bloco anterior, e aí a gente vai, uma coisa popular, né? Até você trouxe um dado curioso sobre essa questão desses dois lados, a questão da transgressão e a questão do período da quaresma, né? Isso foi introduzido pela igreja. E agora a gente vai falar dessa parte assim que o carnaval começa a se sofisticar. Você está falando sobre a Catarina de Médicis, né? Ela trouxe os elementos da comédia dell'arte para dentro do carnaval, nos palácios, né? E as máscaras já não são mais baltas feitas de couro. Então são máscaras mais elaboradas, baseadas no Carnaval de Veneza. Né? Então todos esses elementos começam a se unir. É como existia nessas festas populares o hábito de jogar terra e água, às vezes até farinha. Né? O intrudo português é a farinha. Uns nos outros, né? E daí a gente entende hoje a lança-perfume, a espirradeira, a espuminha. Né? Tudo isso é uma evolução desse conceito de sujar o outro. Né? Como existia isso, Catarina de Médicis manda confeccionar pequenos confetes para que fossem lançados uns aos outros, e esses confetes eram folheados a ouro. É porque ela no caso, ela se casa com um francês. Né? Ela vai para a França, e aí que ela traz esses elementos para o carnaval francês, italiano. Né? Você no próprio Palácio de Versalhes, você vê um sem número de obras, né, que foram feitas relativas ao carnaval pós a construção, né? Pós aquele primeiro momento do Palácio de Versalhes, nada a ver. Nós até tivemos lá há 20 anos. Né? Exatamente. E aí, quais são esses elementos que ela traz? O Pierrot, a Colombina? o Arlequim, o Pierrot e a Colombina, traz o confete, substituindo a água, e traz a serpentina, substituindo a areia ou a farinha. Né? Em Portugal, não. Em Portugal resiste o intrudo português, que é essa brincadeira suja, né, das ruas. Se você andar um pouco mais, você vai para a Côte d'Azur, né, e você chega ali em Nice, que você vê um outro modelo de carnaval. Né, um carnaval também sofisticado e elegante. Que é a Batalha das Flores. Que é a Batalha das Flores. Né? Então não tem o confete, mas tem as pétalas de flores e as flores em si. Se você for ao México e a Nova Orleans, você encontra o Mardi Gras, que é a terça-feira de carnaval, e que você tem elementos do voodoo, elementos da magia negra, de onde se originam aquelas máscaras horríveis dos bate-bolas que chegam no Brasil e que se situam muito mais nas zonas de conflito das regiões menos favorecidas, é mais para o subúrbio do Rio de Janeiro. Né? O bate-bola ele não consegue se estabelecer nos centros sociais de alta renda. Então você percebe que alguma coisa vai buscar. As caveiras mexicanas são aquelas máscaras que lembram muito as máscaras de esgrima, né? Europeias, e que são características do carnaval de Nova Orleans. Né? É o que a gente chama de afro-creole, é o carnaval negro. Né? Isso é interessante. São muitos elementos que vão se unindo. Né? O Brasil é muito rico e o Brasil se transforma no país do carnaval exatamente porque ele recebe essas influências de muitos povos. Né? Por exemplo, pouca gente sabe que em Colônia, na Alemanha, existe carnaval. É um jeito especial de comemorar o carnaval na Alemanha. Né? Bem diferente dos moldes a que estamos acostumados. Mas existe o carnaval na Alemanha. E aí, no seu livro, quando você começa a entrar no Carnaval do Brasil? Eu começo a entrar no Carnaval do Brasil com a chegada da corte portuguesa. Eu acho que muita coisa que a gente tem ainda hoje, por exemplo, a figura do mestre-sala e da porta-bandeira, são figuras que misturam a guarda do pavilhão e o passeio, o promenade que o mestre-sala faz, utiliza elementos da capoeira, que era extremamente mal vista nesse período. Né? E, ao mesmo tempo, a porta-bandeira tem elementos da corte portuguesa, com a peruca branca, que se originou, né, nos trajes, com a saia com anca
formada pela estrutura da saia. E aí a gente passa a ter, nesse período de 1808, da chegada da família real até o término da escravidão, são praticamente um século, né? Um século. De aí ir recebendo a influência africana, né? Isso. Tanto na música Quanto como nos hábitos, na né? dança. Porque né? é muito interessante que há uma resistência dos brancos às manifestações africanas, né? As manifestações, sobretudo, de origem negra. Né? Então, há decretos, inclusive em Friburgo, que proíbem a saída dos negros às ruas durante o período do carnaval, porque os brancos não queriam se sentir incomodados com aqueles hábitos que eram, no mínimo, curiosos. Né? O berimbau, as maltas de capoeira, as rodas de capoeira, as mulheres dançando daquela forma tão oferecida, que para eles parecia tão vulgar, né? Então, há uma interferência no sentido de coibir. Né? E, na verdade, há, ao mesmo tempo, um aculturamento. Né? Porque o negro pega elementos do branco e transforma na sua linguagem, na sua visão do carnaval. E aí, no detalhe especificamente de Friburgo, nós vamos ter a influência da Euterpe e da Campesina, sem dúvida, né, de 1863, com a criação da Euterpe, 1870, com a criação da Campesina, elas passam a dar um novo colorido, né, a esse ambiente, tanto quanto ao musical das bandas, como também da influência da colonização europeia já agora. Eu me lembro aqui de umas fotos vistas da família Werneck. Laurinha Werneck foi uma das mulheres da mais alta sociedade de Friburgo. A casa dela era ao lado da Euterpe. A primeira casa após a Euterpe era a casa de Laurinha Werneck. E essa Laurinha Werneck é que recebeu o Rui Barbosa mais tarde. Ela é uma pessoa de influência. E os bailes, aquelas fotos que a gente tem ali na Gruta do Suspiro, na Fonte do Suspiro, certo? Que tem ali umas madames, todas vestidas com roupas a caráter, aquelas bailarinas, todas elas foram dirigidas por essa senhora da família Ela Werneck. fazia o baile na residência dela. Ela fazia... O que era muito comum. Era muito comum. Em Friburgo, por exemplo, Madame Saluce, do Hotel Saluce, exatamente, trouxe ligado. um carnaval muito requintado para Friburgo. A Hilda Saluce era parente dessa Werneck, eram ligados. Madame Saluce promovia no Hotel Saluce os bailes, as soirées e os bailes mais chiques da região. Né? E, em contrapartida, as bandas Euterpe e Campesina promoviam o que se chamava, na época, de baile dos pés descalços, onde era permitida a entrada de qualquer pessoa que estivesse a fim de brincar o carnaval. Né? Essas pessoas eram seduzidas pela música, acabavam tendo alguém de sua família aprendendo música nessas instituições, né? E mais tarde, para surpresa geral, essas pessoas que não eram respeitadas ou não, a elas não era permitido frequentar os salões mais chiques da cidade, essas pessoas eram os músicos que tocavam nas orquestras dos grandes bailes. Então, a sociedade ficou refém desses músicos, na sua maioria negros, né? Então, há essa forte influência. Tem um outro dado muito interessante, que com a proibição da saída dos negros às ruas em Nova Friburgo, eles copiaram um modelo muito comum no Rio de Janeiro, que eram os cucumbis. Eles se vestiam, né? Tinham sempre elementos de caciques, de índios, de indígenas, né? Na história, e eles contavam uma lenda que eles inventavam e vinham às ruas revestidos de procissão, como se fosse uma homenagem à Nossa Senhora do Rosário e a São Benedito, que são santos negros. Né? E aí, quando eles estavam na rua e que não estavam incomodando ninguém, as maltas, então, as mulheres que estavam vestidas de saias rodadas, eram, na verdade, homens travestidos e que faziam a brincadeira das maltas de capoeira. Olha só que E aí a curioso, polícia né? era chamada exatamente para coibir essa manifestação. Em Friburgo, Janaína, a partir de 1930, que começa o auge desses bailes e desses desfiles. Não com escolas de samba, mas aí nessa época com ranchos. Ranchos, Certo? muitos ranchos. Os ranchos aí eram famosos, inclusive Leila Lopes,
sempre quando ela Leilinha, cita. querida. Leila foi muito amiga de Arminda Faria, Armindinha. Armindinha era filha de Emília Faria, mãe de Dr. Zé Arnoldo Salomão. E essas famílias, elas então é que tocavam essas festas. A partir de 30, Friburgo começa a ter esse destaque. 1930, para chegar em 1950, o início dos bailes na Euterpe friburguense. A Euterpe tinha uma matinê, eu era moleque já nessa época, e a gente ia para o baile da matinê da Euterpe. Era a grande festa que se tinha na cidade. Com certeza, mas em 1911, quando a Ipu se estabelece em Friburgo, no livro do historiador José Ramos Tinhorão, tem uma entrevista muito emblemática para a gente entender essa questão do Carnaval de Friburgo, onde ele conta que Almirante, que foi um grande radialista e compositor, conta que em 1915 veio morar em Friburgo, porque o pai dele foi contratado para ser chefe de produção da Ipu. Que o pai de quem? Do Tinhorão? Do Almirante. O pai do Almirante. Né? O Tinhorão cita Friburgo no livro dele? Cita Friburgo no livro dele. Até meu filho agora editou um livro que estava perdido do Tinhorão, que são as primeiras histórias do samba, né? Em São Paulo. E aí o Tinhorão vem dizendo que Almirante narra que existia uma coisa que era muito curiosa, que a sociedade friburguense não entendia o negro como mão de obra das indústrias, o que é uma mentira, porque o pai dele era negro e era chefe de produção da Ipu. Então o negro teve sim importância no processo de industrialização de Nova Friburgo. E segundo, que os pais o levavam à Rua Macniven, que ainda existe hoje, a um chalé que existia ali e onde aconteciam, às escondidas da polícia, reuniões e rodas de música africana. Ali ele teria ouvido as primeiras músicas africanas, né? E ali ele teria visto as primeiras incorporações. E ali, então, ele diz que foi a primeira vez que ele ouviu a síncopa do samba, no toque dos atabaques e dos instrumentos de percussão desses negros. Mais tarde, nesse mesmo chalé, se instala o Prazer da Mocidade, que era um clube negro e que promoveu muito carnaval ali na Rua Macniven. Então, Tinhorão tem esse resgate no livro dele. Ah, que interessante. Né? E Almirante, que eu sequer sabia que Almirante teria morado em Friburgo. Isso aí havia um preconceito nessa época, que o Nova Friburgo Futebol Clube, fundado em 26 de abril de 14, em 5 de dezembro de 1915, é fundado o Esperança. Mas esse Esperança, ele foi fundado antes, Janaína, com o nome de União Futebol Clube. E a cor da camisa era preta. Aí houve um desentendimento e trocaram a camisa porque um negro apitou um jogo e a arbitragem dele foi parcial. Então achava que aquele negro não era digno, aí trocaram a camisa do União e passou a ser Esperança com a camisa verde. Né? Olha só que curioso, né? Nessa época. Existia um forte preconceito. Muito conteúdo, né? Davi, a gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente retorna com Até Quarta-feira na Velha Nova Friburgo.